Menina olha para o ultrassom da mãe e isso não é uma pessoa e médicos ficam aterrorizados. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Você quer um irmãozinho ou uma irmãzinha? Lúcia perguntou, apertando levemente a pequena mão de Sofia enquanto as duas esperavam na frente da sala de ultrassom. Sofia olhou para a mãe, os cabelos levemente cacheados balançando com o movimento da cabeça pensativa. Quero um irmão. Mas ele tem que ser bonzinho. Não gosto de irmão que só sabe chorar. Lúcia riu baixinho. Então o bebê vai ter que aprender com a irmã dele. Porque a Sofia é a criança mais boazinha do mundo. Na fileira de cadeiras ao lado, uma senhora mais velha sorriu para elas. Que menina adorável, ela comentou, com um sotaque do sul do Brasil. Como ela se chama? Sofia, respondeu Lúcia, ainda olhando com carinho para a filha. E eu sou a Lúcia. Hoje é a primeira vez que ela vai ver o irmãozinho pela tela do ultrassom. Ah, é um momento muito emocionante, disse a senhora, estendendo a mão. Sou a dona Carmen, estou acompanhando minha neta. Ela está esperando o primeiro filho. Parabéns para sua família, respondeu Lúcia com um sorriso. A atmosfera da sala de espera naquela manhã era estranhamente acolhedora, mesmo com São Paulo mergulhada nos tons acinzentados do início do outono. Lúcia Soares? Chamou uma enfermeira jovem. Presente, Lúcia se levantou, puxando Sofia pela mão. Somos nós. A sala de ultrassom era clara, silenciosa. Na parede, havia algumas fotos de bebês recém-nascidos sorrindo. Sofia olhava ao redor, com um misto de curiosidade e desconfiança nos olhos. Pode levantar a blusa e deitar aqui, por favor, disse o técnico, com voz grave e mais gentil. No crachá pendurado no peito lia-se, Carlos Mendes técnico em ultrassonografia. Lúcia assentiu, deitando-se na maca e levantando a blusa. A mão pousou instintivamente sobre o próprio ventre. Carlos ligou o aparelho e espalhou o gel sobre a barriga dela. A mocinha pode ficar ali naquele canto, ele disse, apontando para o lado oposto da tela. Você vai poder ver seu irmãozinho. Irmãozinho? Sofia arregalou os olhos, caminhando lentamente até o ponto indicado. O som da máquina preencheu a sala. Imagens borradas começaram a surgir na tela. Lúcia sorriu, ansiosa pelo momento sagrado. Tá vendo? Ela sussurrou. Esse é o bebê dentro da barriga da mamãe. Sofia deu um passo para trás. Os olhos arregalados fixos na tela. O que foi, Sofia? Lúcia perguntou. O rosto da menina empalideceu. Ela sussurrou. Mamãe, aquilo não é um bebê. Aquilo não é gente, mamãe. Lúcia soltou uma risada, achando que era brincadeira. Mas o sorriso desapareceu ao perceber que Carlos parou os movimentos, o rosto dele empalideceu. Ele olhou novamente para a tela, depois ficou em silêncio por alguns segundos, paralisado. O que está acontecendo? Lúcia perguntou, sentindo o desconforto crescer. Carlos não respondeu de imediato. Ajustou alguns botões, ampliou a imagem. Sofia recuou mais um passo, com os olhos cheios de lágrimas. Ele tá olhando para mim, mamãe. Ele abriu os olhos e tá olhando para mim. O suor gelado escorreu pelas costas de Lúcia. Carlos disse, com a voz baixa. Eu preciso chamar o chefe da obstetrícia. Cerca de 5 minutos depois, a porta se abriu. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos e jaleco branco entrou. O crachá dizia, Dr. Jorge Moreira, chefe do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia. Bom dia, senhora Soares. Sou o Dr. Moreira. Me desculpe pela demora. Precisamos fazer mais alguns exames. O bebê tem algum problema? Lúcia perguntou, apertando com força a mão trêmula de Sofia. Moreira se aproximou da tela, observou a imagem do ultrassom, franziu a testa. Ele trocou algumas palavras baixas com Carlos, depois se virou. Gostaríamos que a senhora ficasse no hospital por mais 24 horas, para acompanhamento. Precisamos fazer exames adicionais. Mas por quê?
Lúcia se sentou rapidamente. Hoje era só um exame de rotina. Se há algum problema, por favor, digam claramente. Nós identificamos algumas características incomuns, disse Moreira, tentando manter a calma. O tamanho do crânio está um pouco acima da média, a estrutura dos membros não segue a proporção esperada. Precisamos de exames mais aprofundados. Lúcia abraçou Sofia, sentindo um arrepio subir pela espinha. Ela olhou para Carlos, buscando alguma resposta reconfortante, mas ele desviou o olhar. Quero falar com meu marido, disse ela em voz baixa. Não posso decidir nada sem ele. Nós já avisamos o Sr. João, respondeu rapidamente o Dr. Moreira. Ele está a caminho. Cerca de 1 hora depois, João chegou. O rosto abatido, ele se sentou ao lado da cama sem dizer palavra. Fala logo, Lúcia exigiu. Você sabe o que está acontecendo, não é? Eu vi você no telefone com alguém, várias vezes essa semana. Não é nada, João desviou o olhar. Só pressão do trabalho. Não mente pra mim, João. Lúcia apertou as mãos. O técnico e o médico se assustaram. A Sofia disse que o bebê não é humano. Tem alguma coisa muito errada. João se levantou e saiu para a varanda do corredor. Lúcia pegou Sofia no colo e seguiu silenciosamente, parando atrás da porta entreaberta. Na penumbra do hospital, ela ouviu claramente a voz do marido ao telefone. Não, não dá mais. Ela está desconfiando. Eu sei, mas não vou conseguir mantê-la aqui se ela quiser ir embora. A gente tinha combinado que não haveria complicações. Se continuar assim, vai dar merda. Lúcia ficou imóvel, o coração disparado. Voltou para o quarto, abraçando o próprio ventre, como se o mundo estivesse desabando. Naquela noite, Lúcia não conseguiu dormir. Sofia adormeceu em seu colo, mas as lágrimas da mãe não cessaram. Ela sussurrou. Filho, se algo estiver errado, a mamãe vai fazer de tudo para te proteger. No corredor, a enfermeira Beatriz Henriques passou, lançando um olhar de compaixão. Dona Lúcia, Beatriz se aproximou, com voz suave. Se precisar conversar com alguém, estou de plantão essa noite. Lúcia agradeceu com um leve aceno, sem dizer nada. A mente vagava entre medo, dúvidas e uma angústia que nunca havia sentido. Na manhã seguinte, a luz do sol atravessou a vidraça do hospital, tentando apagar a noite de tensão. Lúcia estava sentada na cama, com as mãos sobre o ventre, olhando fixamente para uma xícara de chá de ervas já fria. João entrou, trazendo uma sacola de papel com pães. Trouxe café da manhã, disse ele, tentando parecer normal. Tem croissant, seu preferido. Lúcia não o olhou. Não quero comer. Quero conversar. João hesitou. Lúcia, não complica as coisas. Não é tão grave quanto você está pensando. Então por que ontem à noite você disse o vai dar merda? E com a gente combinou que não teria complicações? Com quem você combinou, João? A voz dela se quebrou. João sentou-se na cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Não sei nem por onde começar. Então deixa que eu começo. Disse Lúcia, os olhos vermelhos. O que você fez com o nosso filho? O silêncio tomou conta por alguns segundos. Depois, João soltou um suspiro profundo, como quem se prepara para enfrentar um furacão prestes a explodir. Existe um programa de pesquisa chamado o Projeto Gênesis. É conduzido pela empresa Genialab. Eles desenvolveram uma tecnologia de edição genética em embriões, eliminando todas as doenças hereditárias, até mesmo aumentando a inteligência, o sistema imunológico. Eu aceitei que aplicassem essa tecnologia no nosso bebê. Lúcia se levantou num salto. O quê? João deu um passo apressado em sua direção, estendendo a mão. Deixa eu te explicar. Eu só queria que nosso filho tivesse um futuro melhor. Sem doenças, sem riscos. Sem o meu consentimento? Lúcia gritou. Esse é o meu corpo. É o meu filho.
Eu assinei o contrato com eles antes de você saber que estava grávida, João murmurou. Você não tinha esse direito. Seu desgraçado. Ela gritou, com as lágrimas escorrendo. Sofia acordou assustada e se sentou. Mamãe, e não chora. Lúcia abraçou a filha, tremendo. Não é nada, meu amor. A mamãe só precisa descansar um pouco. No fim da manhã, o Dr. Moreira e uma equipe de médicos realizaram exames aprofundados. Eles coletaram líquido amniótico para analisar o genoma completo do feto. Lúcia estava deitada na maca, com o olhar vazio. Carlos Mendes, o técnico de ultrassom, era o único que ainda mantinha uma expressão humana. Quando Lúcia virou o rosto, ele disse baixinho: Eu não concordo com o que estão fazendo. Mas fui instruído a não interferir. Lúcia o encarou: Você tem filhos? Carlos ficou em silêncio. Não. Mas tenho uma irmãzinha. E se alguém fizesse algo com ela sem o consentimento da minha mãe, e acho que eu mataria essa pessoa. À noite, no quarto do hospital, Sofia voltou a desenhar com o estojo de lápis de cor que o hospital havia fornecido. O que você está desenhando? Lúcia perguntou. O bebê, Sofia respondeu. Mas, e esse bebê não parece comigo? Ele tem 3 olhos, cabelo longo, pele escura como cinza, e os braços vão até os joelhos. Lúcia estremeceu. Pegou o desenho. A criança havia sido rabiscada de forma infantil, mas os 3 olhos estavam lá, de forma assustadoramente clara. Sofia, por que você desenhou assim? Porque eu vi ele ontem. Ele me olhou. Ele disse: Eu não pareço com você. Ponto. Lúcia apertou a filha nos braços. Não se preocupe. Ele ainda é só um bebê. A mamãe vai proteger você e ele também. Na manhã seguinte, o Dr. Moreira voltou ao quarto acompanhado por 2 homens de terno. Um deles era jovem, de cabelo preto penteado para trás, o outro, mais velho, com olhar frio. Lúcia, disse Moreira, permita-me apresentar. Este é o Sr. Sebastião Pereira, representante da Genialab, e seu colega, o engenheiro biológico Rafael Tavares. Senhora Lúcia, Pereira estendeu a mão, mas Lúcia não apertou. Não preciso conhecer vocês. Eu jamais consenti participar de nenhuma pesquisa. Pereira sorriu de forma discreta. Entendemos, mas essa situação precisa ser tratada com cautela. Nosso objetivo é garantir a segurança da mãe e do bebê. Temos o dever de assegurar que todo o processo continue sem interrupções. Continuar. Lúcia cerrou os punhos. Vocês acham mesmo que vou deixar vocês continuarem destruindo meu filho? Rafael interveio: a estrutura genética do feto está reagindo de forma normal. Se interrompermos agora, há risco elevado tanto para a mãe quanto para o bebê. E se continuar? Lúcia perguntou entre os dentes. Precisamos de monitoramento constante. E não será possível sair do hospital, completou Moreira, evitando seu olhar. Você é a paciente número 17 no estudo, disse Pereira. Este é o primeiro caso com reação genética fora do previsto. Se você colaborar, podemos fazer ajustes. Lúcia saltou da cama e gritou: Eu não sou cobaia. Eu não assinei nada. Vocês estão violando a ética, a lei e até a humanidade. Pereira suspirou. Espero que da próxima vez esteja mais calma. À tarde, Beatriz Henriques, enfermeira jovem da noite anterior, entrou para trocar os curativos de Lúcia. Dona Lúcia, ela sussurrou ao fechar a porta, eu não deveria falar, mas, e conheço um médico que participou desse projeto e saiu por razões éticas. O nome dele é Dr. Miguel Rocha. Ele está trabalhando no Hospital Curitiba. Se a senhora quiser encontrar alguém que sabe a verdade e tem coragem de falar, pode procurar por ele. Lúcia a olhou com gratidão. Obrigada, Beatriz. Muito obrigada mesmo. Beatriz sorriu. Eu também sou mulher. Entendo mais do que eles imaginam. Naquela noite, Lúcia secretamente enviou uma mensagem para Helena Silva, jornalista investigativa especializada em saúde.
Helena havia revelado um escândalo envolvendo testes clínicos no ano anterior. Lúcia escreveu: Meu nome é Lúcia Soares. Estou sendo mantida contra a vontade no Hospital de Clínicas de Curitiba, no Paraná. Meu marido assinou um contrato para edição genética no nosso bebê sem meu consentimento. A empresa por trás disso se chama Genialab. Eles estão me ameaçando e ameaçando meu filho. 10 minutos depois, Helena respondeu: Me envie todas as provas possíveis. Eu vou até você. Pode confiar em mim. Na manhã seguinte, Moreira entrou com um semblante carregado. Lúcia, preciso que assine um termo de compromisso para continuar o tratamento. Caso contrário, o hospital não se responsabiliza por eventuais complicações. Lúcia respondeu com calma: Quero falar com um advogado. Você não precisa de advogado, Pereira apareceu com voz cortante. Temos o direito de mantê-la aqui por segurança do feto. Eu não confio em vocês. Muito bem. Mas lembre-se, e se fizer escândalo, muita gente vai perder o emprego. Este hospital é financiado em 60% pela Genialab. Lúcia desviou o olhar, cerrando os punhos até ficarem roxos. Do lado de fora da porta, Sofia desenhava novamente. Dessa vez, ela desenhou uma borboleta com asas rasgadas e um casulo rachado. Mamãe, disse Sofia, acho que o bebê não quer ficar aqui. Lúcia assentiu, olhando nos olhos da filha, e a mamãe também, meu amor. Helena Silva. Lúcia sussurrou ao telefone, com a voz embargada. Sou eu quem te mandou mensagem ontem. Sim, eu lembro, a voz de Helena era firme e afiada. Já estou perto do Hospital de Clínicas de Curitiba. Em qual quarto você está? Quarto 327, terceiro andar da maternidade, Lúcia murmurou. Mas cuidado, eles me vigiam o tempo todo. Certo. Mantenha o celular ligado. Vou entrar pelos fundos, pela entrada dos funcionários. Ainda tenho um crachá antigo que funciona. Lúcia apertava o telefone nas mãos, o coração acelerado. Olhou para Sofia, sentada no canto brincando com bichinhos de pelúcia do hospital. A menina virou-se. Mamãe, e com quem você tá falando? Com uma amiga. Que vai ajudar a gente a sair daqui. Cerca de 10 minutos depois, uma mulher alta e magra, de cabelo castanho curto, usando jaleco branco apareceu. Usava óculos de armação preta e carregava uma prancheta. No crachá em seu peito lia-se o Dr. Laura Martinson, mas Lúcia reconheceu de imediato que era Helena Silva. Bom dia, vim verificar o nível do líquido amniótico da paciente Lúcia, Helena disse à enfermeira do corredor. Essa paciente está sob vigilância especial. Você precisa registrar no sistema antes de... A enfermeira desconfiou. Vai levar só 3 minutos. Tenho ordens diretas do Dr. Moreira, Helena respondeu rapidamente, sem desviar o olhar da porta do quarto. A enfermeira suspirou. Então seja rápida. Vou conferir depois. A porta se fechou. Helena tirou os óculos, abaixou a máscara. Sou eu. Helena Silva. Você está bem? Lúcia sentiu o alívio imediato. Meu Deus, obrigada por vir. Helena tirou do bolso um gravador e uma microcâmera. Não temos muito tempo. Vou fazer algumas perguntas. Responda com o máximo de detalhes. Lúcia assentiu. Helena, Sofia puxou a manga da mãe. Quem é ela, mamãe? É uma pessoa boa, querida, Lúcia respondeu, acariciando o cabelo da filha. Alguém que vai ajudar a mamãe a levar você para casa. Ele assinou o programa antes mesmo de você saber da gravidez? Helena perguntou, os olhos arregalados. Sim. Ele disse que era para nosso filho nascer o perfeito. Mas eu não sabia, não fui consultada, nunca assinei nada. E o nome da empresa é Genialab, correto? Sim. Eles mandaram pessoas ao meu quarto para me ameaçar, me convencer, até me forçar a assinar a continuidade do tratamento. Um deles se chama Sebastião Pereira, o outro é Rafael Tavares. Helena tomava notas rápidas.
Você tem alguma prova? Mensagens, documentos, cópia do contrato? Lúcia entregou o celular. Tirei print das conversas entre João e esse tal de Pereira. Está aqui. Helena olhou rapidamente e assentiu. Ótimo. Vou lidar com isso. Helena, Lúcia hesitou, eles dizem que se eu sair agora, o bebê corre perigo. Mas se eu ficar, não tenho mais nenhum controle. Helena pousou a mão sobre a dela. Não vou deixar que eles a levem novamente. Mas para conseguirmos isso, eu preciso trazer toda a verdade à tona. Você está pronta? Lúcia olhou para Sofia. A menina ainda desenhava. Um pássaro com as asas rasgadas, tentando voar de um ninho em frangalhos. Estou pronta, disse Lúcia, com firmeza. Nesse instante, a porta se abriu. Beatriz Henriques entrou com uma bandeja de medicamentos. O que está acontecendo aqui? Perguntou a jovem enfermeira, e então congelou ao ver Helena. Beatriz, disse Lúcia rapidamente, essa é Helena Silva, jornalista que você me sugeriu procurar. Beatriz suspirou de alívio. Imaginei. Vi o crachá Laura Martins, mas não batia com a lista de médicos de plantão. Helena sorriu, você é esperta. Mas agora precisamos da sua ajuda. Precisamos sair sem que Pereira ou Moreira percebam. Beatriz olhou para o corredor. Tem um crachá de acesso ao setor técnico no subsolo. De lá dá para sair pelo estacionamento dos fundos sem passar pela entrada principal. Lúcia olhou para Helena, a voz embargada, eu não acredito que existam pessoas como vocês. É melhor acreditar, disse Helena, com o olhar firme. Porque nós acreditamos em você. Por volta das 23 horas, Helena voltou com uma van branca com o logotipo Obil Serviços. Lúcia já havia se preparado, uma sacola de pano com algumas roupas para Sofia, documentos pessoais, cópias de arquivos e um pendrive com a gravação da conversa entre João e Moreira, registrada secretamente em seu celular. Beatriz esperava no subsolo técnico. Ela entregou o crachá para Helena e assentiu, esse acesso só é usado por manutenção. Ninguém vai conferir. Sofia, Lúcia murmurou, pegando a filha no colo, vamos fazer uma viagem, tá? Pra casa, mamãe? Não pra nossa casa antiga. Vamos pra um lugar novo. Mais seguro. O bebê também quer ir. Por que ele tem medo daqui? Sofia sussurrou. Lúcia a apertou contra o peito. Mamãe sabe. Ao chegar ao carro, Helena abriu a porta traseira. Vamos para Curitiba. Tenho um amigo médico lá. O nome dele é Miguel Rocha, ele fez parte desse projeto, mas saiu. Se tem alguém que entende o que a Genialab está fazendo, é ele. Lúcia assentiu. Qualquer lugar e desde que seja longe daqui. Helena virou-se para Beatriz. Obrigada. Vou te manter atualizada pelo e-mail pessoal. Beatriz segurou firme a mão de Lúcia. Boa sorte. E se essa criança é humana, ela vai viver como tal. Ninguém tem o direito de reescrever o destino dela. Obrigada, Beatriz. O carro se afastou do Hospital de Clínicas de Curitiba. Lúcia olhou pelo retrovisor, vendo as luzes âmbar do edifício sumirem na escuridão. Sofia já dormiu, disse ela, cobrindo a menina com um lenço. Você acha e que Miguel pode ajudar? Helena assentiu. Ele recusou 500 mil reais para sair do projeto. E ainda vive com dignidade ajudando os outros. Acho que ele é nossa última esperança. Lúcia olhou pela janela, a mão sobre a barriga. Filho, não tenha mais medo, mamãe não vai deixar ninguém te tocar de novo. Às 2 da manhã, chegaram aos arredores de Curitiba. Helena parou diante de uma casinha em um bairro tranquilo. Miguel Rocha os esperava à porta, segurando uma caneca de café. Era magro, usava óculos escorregando no nariz. Lúcia, ele perguntou. Sou o Miguel. Entre, por favor. Lúcia desceu do carro com Sofia dormindo no ombro, os olhos ainda marejados. Você foi mais corajosa do que tudo o que já vi, disse Miguel com um leve sorriso. E agora,
Precisamos salvar esse bebê. A luz da manhã em Curitiba não era como a de São Paulo, era mais suave, mais quente, e misteriosamente silenciosa. Lúcia estava sentada na cozinha da casa do Dr. Miguel Rocha, segurando uma xícara de chá feita por ele mesmo, mas sem coragem de bebê-la. Sofia ainda dormia no velho sofá da sala. Helena estava no quarto ao lado, telefonando para a redação do jornal Observador para informar que havia encontrado a testemunha. Miguel sentou-se de frente para Lúcia, olhar sério. Li todo o material que você trouxe. O que fizeram com você é desumano. Lúcia assentiu, a voz trêmula, só quero salvar meu filho. Não me importa exposição ou escândalo. Só quero que ele tenha o direito de viver como uma pessoa. Miguel tirou uma folha com carimbo da Genialab do meio dos arquivos. Você sabe qual é o nome de código do seu bebê? Lúcia balançou a cabeça. Sujeito experimental 17. Paciente número 17. Antes de você, foram 16 embriões, 14 não se desenvolveram, 2 nasceram prematuros e morreram horas depois. Só o seu bebê ainda está vivo. Lúcia ficou em choque. Eles nunca me disseram isso. Achei que fosse a primeira tentativa. Miguel balançou a cabeça. Não. Essa é a primeira vez que testam em uma paciente humana com consentimento formal, mesmo que forjado. Mas já fizeram testes secretos em outras partes da América do Sul. Eu consegui alguns dados antes de sair da equipe principal. Lúcia apertou os punhos. Por que me escolheram? Por que o meu filho? Miguel suspirou. Por causa do João. Ele sabia até que ponto isso ia? Lúcia quase rosnou. Ele não só assinou o termo, Miguel disse com pesar. Ele recebeu dinheiro. Cerca de R$300 mil, transferidos via uma empresa em Campinas chamada o João Biosoluções Luda. Tenho a cópia da transferência. Lúcia se levantou bruscamente. Não, isso não pode ser verdade. Miguel pôs a mão sobre a dela, com voz suave. Sei que é cruel. Mas você precisa saber. João é um colaborador oculto da Genialab. Ele não é apenas um pai ingênuo, é uma peça-chave no projeto. Ele vendeu o próprio filho, Lúcia recuou, as lágrimas jorrando. Ele deixou que fizessem tudo com o bebê e mentiu para mim durante todos esses meses. Miguel assentiu. Eles precisavam de uma gestante com histórico de saúde impecável. E você era perfeita, saudável, sem comorbidades, gravidez natural, sem uso de fertilizantes artificiais. Lúcia caiu sobre a mesa, soluçando. Helena saiu do quarto, viu a cena, e silenciosamente sentou ao lado dela, segurando seu ombro. Miguel prosseguiu, Lúcia, eu vou te ajudar, mas você precisa entender. O genoma do seu bebê foi editado na região de desenvolvimento neurológico, por isso o crânio e os membros estão desproporcionais. Meu filho vai virar um monstro? Lúcia ergueu os olhos, a voz embargada. Não, Miguel afirmou com firmeza. O problema é que o genoma está instável. Se continuar recebendo estímulos químicos externos como os medicamentos da Genialab, vai sofrer mutações. Mas se deixarmos o processo natural, acredito que ele pode se reequilibrar. Você tem certeza? Helena perguntou, animada. Isso pode ser uma resposta biológica nunca antes documentada. Exato, respondeu Miguel. Eu já observei algo semelhante em camundongos, mas ninguém teve coragem de deixar um embrião se autorregular sem interferência. Lúcia assentiu, ainda chorando. Então, o que eu preciso fazer? Ficar longe de qualquer acompanhamento médico ligado à Genialab, disse Miguel. Não tomar nenhum medicamento deles. E eu irei monitorar você de perto, toda semana. Helena interveio, eu e a equipe de investigação vamos divulgar os documentos em partes, começando pelos mais legais para evitar retaliações. Quando a opinião pública se manifestar, soltaremos tudo. Lúcia segurou firme a mão de Helena. Você não tem medo? Helena sorriu, tenho, sim. Mas a verdade não precisa de coragem, só precisa de fé.
Naquela tarde, Sofia acordou e entrou na cozinha, ainda abraçada ao boneco de pelúcia em forma de raposa amarela. Mamãe, chamou a menina, aqui eu me sinto mais segura. Lúcia sorriu e abriu os braços. Eu também. E o bebê está se sentindo melhor a cada minuto. Sofia inclinou a cabeça de mamãe, sabia? Ontem eu sonhei que o bebê falava. Ele disse, e não tenho mais medo. Mamãe me salvou. Lúcia ficou em silêncio. Miguel observava as duas, com emoção no olhar. Talvez essa menina sinta coisas que a ciência ainda não consegue explicar, ele sussurrou. Naquela noite, Miguel e Helena revisaram todos os documentos. Miguel parou em uma cláusula no final do contrato entre a Genialab e o Hospital de Clínicas de Curitiba. Aqui, ele apontou para uma linha pequena, em cláusula de confidencialidade nível 4 autoriza a retenção da paciente em caso de emergência médica reconhecida pelo Comitê de Pesquisa. Helena franziu a testa, ou seja, se a Lúcia tivesse ficado em São Paulo, poderiam alegar instabilidade genética aguda e mantê-la presa? Exato. Já fizeram isso antes, com uma paciente em Belém. A diferença é que ela não tinha ninguém do lado. Agora é diferente, disse Helena. Agora ela tem uma rede de repórteres, médicos e uma criança prestes a nascer, fruto da resistência de sua mãe. Miguel sorriu. Você acredita em milagres, Helena? Não, respondeu ela. Acredito em mulheres. E quando uma mãe decide proteger seu filho, não há monstro nem corporação capaz de detê-la. Lúcia sentou-se diante da casa, olhando para o céu noturno. Sua mão repousava sobre o ventre, sentindo os leves movimentos. Me perdoa por não ter descoberto antes, ela sussurrou. Mas agora eu sei. E nunca mais vou te deixar. Atrás dela, Sofia se aproximou e abraçou suas costas. Mamãe, disse a menina, quando o bebê nascer, eu posso ensinar ele a falar. Lúcia abraçou a filha. Claro que pode. Ele vai aprender a falar com a irmã mais maravilhosa do mundo. Sofia assentiu, os olhos brilhando como estrelas. Eu vou ensinar ele a não ter medo de estranhos. Nem do escuro. E se alguém vier machucar você, eu mordo. Lúcia riu entre lágrimas. Minha valente irmãzinha. Em algum lugar daquela casa, havia uma pequena esperança crescendo entre segredos, feridas e um amor que não pode ser comprado. No dia seguinte, perto do meio-dia, Lúcia e Helena estavam sentadas na sala modesta de Miguel, debatendo o próximo passo. O que vamos fazer, Helena? Eu não posso deixar que eles me forcem mais. Mas se a gente divulgar tudo agora, eles vão distorcer os fatos, disse Lúcia, com um olhar preocupado. Helena refletiu. Eu entendo sua preocupação. Mas isso não é só a sua história, é a história de toda mãe, de toda criança, e de toda a sociedade. A Genialab fez coisas inaceitáveis, e agora precisa ser responsabilizada. Mas eles têm poder. Dinheiro. Uma rede inteira por trás deles. Eu sou só uma mãe comum. Helena sorriu suavemente. Lúcia, você é a única que teve coragem de se levantar. Isso já te torna extraordinária. Lúcia ficou em silêncio. Sentia um pouco de conforto, mas o medo ainda não ia embora. Miguel entrou da cozinha com 2 xícaras de café. Concordo com a Helena. Precisamos divulgar em etapas. Começar pelas provas menos impactantes, para o público compreender gradualmente a gravidade do que está acontecendo. Lúcia olhou para os dois, depois assentiu. Tudo bem. Eu vou fazer. Mas vocês têm que proteger a Sofia e o bebê. Nós prometemos, disse Helena com firmeza. Naquela noite, Lúcia estava no quarto com Sofia. A menina lia uma revista em quadrinhos que Beatriz havia lhe dado ao deixarem o hospital. Mamãe, Sofia de repente olhou para cima, o bebê pode brincar de boneca comigo? Pode sim. Quando ele for um pouquinho maior, respondeu Lúcia, acariciando os cabelos da filha. Mas você precisa ensinar ele a brincar. Eu vou ensinar ele a não quebrar bonecas. Não gosto de brinquedo quebrado. Lúcia deu uma risadinha.
Você é uma ótima irmã. Ele vai aprender muito com você. Mas, mamãe, disse Sofia baixinho, ele é muito diferente de mim? Lúcia ficou em silêncio. Não sabia como responder. Cada criança é diferente. Mas ele é seu irmão, e eu acredito que será muito especial. Sofia inclinou a cabeça, pensativa, e voltou à sua revista. Lúcia suspirou, olhando pela janela, a mão sobre o ventre. Uma sensação estranha tomou conta, como se uma batalha inevitável estivesse por vir. Na manhã seguinte, Helena recebeu uma ligação de São Paulo. É a Beatriz, disse ela rapidamente para Lúcia. Ela disse que alguém está tentando acessar seu prontuário no Hospital de Clínicas de Curitiba. Quem? Lúcia ficou pálida. Parece gente da Genialab. Ela não tem certeza, mas um grupo de terno preto apareceu dizendo que precisava verificar documentos de segurança médica. Lúcia cerrou os punhos. Eles não vão desistir. Eu sabia. Vamos publicar a primeira matéria esta noite, Helena a tranquilizou. Quando for público, eles não poderão nos impedir. Miguel entrou, ouvindo o fim da conversa. Também vou enviar meu relatório para uma revista médica internacional. O mundo precisa saber que isso vai além do Brasil. Helena olhou o relógio. Faltam algumas horas. Lúcia, está pronta? Lúcia respirou fundo. Estou pronta desde o momento em que fugi de São Paulo. Naquela noite, a primeira reportagem de Helena foi publicada. O título apareceu na tela do computador. Edição genética, a verdade por trás do projeto Genialab. Helena se sentou diante de Lúcia, com o celular na mão. Vou ler um trecho. Conseguimos acesso a uma mulher grávida, forçada a participar de um experimento de edição genética sem consentimento prévio. Os documentos obtidos mostram que essa intervenção não apenas viola princípios éticos, como também expõe mãe e feto a sérios riscos de saúde. Lúcia fechou os olhos e respirou fundo. Isso vai mudar tudo, não é? Sim. E você não está mais sozinha. As pessoas vão começar a se manifestar. Na manhã seguinte, o telefone de Helena não parava de tocar. Sim, eu sei, dizia ela, apressada. Vamos fornecer mais documentos em breve. Fiquem tranquilos. Miguel lia uma série de e-mails de antigos colegas. Um médico do Brasil me mandou uma mensagem. Quer saber mais sobre o caso da paciente número 17? Sou eu, Lúcia disse, com a voz embargada. Sim. Mas isso é bom. Ela disse que há outros casos semelhantes encobertos em vários lugares da América Latina. Teremos mais provas para pressionar a Genialab. E o João? Lúcia perguntou, olhando para os dois. Miguel colocou a mão sobre o ombro dela. Ele não tem mais como fugir. Todas as transações dele foram expostas. Os bancos estão investigando, e ele deve ser intimado em breve. Helena assentiu. Ele escolheu o lado errado. Lúcia permaneceu em silêncio, a mão sobre a barriga. Pela primeira vez em meses, o medo começou a dar lugar a uma chama de esperança. Ela não se sentia mais uma mãe sozinha lutando contra tudo. Naquela noite, Sofia desenhou mais um quadro. Desta vez, era a família inteira, mas com um detalhe diferente. Lúcia, João e Sofia estavam de mãos dadas, e o bebê na barriga era um coração grande, no centro da imagem. Mamãe, disse Sofia, entregando o desenho. O bebê é o coração da gente. Lúcia pegou o papel, com os olhos marejados. É isso mesmo, meu amor. Ele é o coração da nossa família. E, pela primeira vez, ela sentiu que tudo o que passou já não era um fardo, mas o motivo pelo qual continuaria lutando. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café da manhã de Sofia na cozinha de Miguel, o telefone de Helena tocou. Ela atendeu rapidamente, e sua expressão ficou séria. O quê? Tem certeza? Entendido. Obrigada. Helena desligou e virou-se para Lúcia e Miguel. Beatriz avisou agora. Pessoas da Genialab estão tentando rastrear a localização da Lúcia por dados de celular.
Lúcia empalideceu. Como? Helena, é provável que estejam combinando informações das operadoras. Beatriz soube por outra enfermeira que o time técnico da Genialab está trabalhando com uma empresa de telecomunicações, disse Miguel. Lúcia largou a faca de cortar pão, com a mão tremendo. Então, o que eu faço? Miguel se aproximou. Calma. Podemos desativar o rastreamento. Basta desligar completamente o GPS e os dados móveis. Helena completou, o melhor é não usarmos mais seu telefone até termos um método seguro. Lúcia assentiu, sentindo-se cada vez mais encurralada. Sofia, à mesa, olhava para a mãe com olhos cheios de perguntas. Mamãe, por que todo mundo está preocupado? Lúcia a abraçou. Está tudo bem, querida. Estamos só conversando sobre como deixar o bebê mais seguro. Na hora do almoço, Miguel recebeu uma mensagem de um velho amigo, o Dr. Jorge Cardoso, que também trabalhou na Genialab. A mensagem era curta. Cuidado. Eles não querem só os dados. Eles querem a mãe e o bebê. Inacreditável, murmurou Miguel, mostrando a mensagem para Helena. Eles estão ultrapassando todos os limites. Helena franziu o senho. Precisamos divulgar mais provas. Quanto mais claro for o abuso, mais apoio teremos da opinião pública. Miguel olhou para Lúcia, sentada ao lado de Sofia, tentando sorrir apesar do medo que dominava seus olhos. Precisamos protegê-la. Vou contatar um advogado especializado em direitos das mulheres e pacientes. Helena assentiu. Ótimo. Eu vou preparar mais documentos para a próxima reportagem. Naquela noite, o telefone de Helena não parava de tocar. Outros repórteres queriam entrevistar Lúcia, mas Helena recusou todos. Ela ainda não está pronta, disse ao telefone. Aguardem o próximo artigo. Miguel fechou o notebook e olhou para Lúcia. Você precisa descansar. As coisas estão melhorando. Lúcia balançou a cabeça. Não consigo. Só penso na Sofia e no bebê. Eles merecem justiça. Sofia, que brincava ali perto, virou-se, mamãe, eu posso ajudar em alguma coisa? Lúcia sorriu com ternura, só de você estar aqui comigo, eu já fico muito mais forte. Na manhã seguinte, Helena recebeu uma ligação de uma fonte anônima. Trabalhei no laboratório da Genialab em Fortaleza. Fizeram testes iguais ao do paciente 17 lá. Tenho provas. Que provas? Helena perguntou rapidamente. Documentação detalhada sobre os casos fracassados e como eles esconderam a verdade. Estou disposto a compartilhar, desde que garantam minha identidade. Nós garantimos, disse Helena com firmeza. Envie os documentos pelo canal criptografado que vou fornecer. Logo após a ligação, Helena virou-se para Lúcia. Mais uma fonte da América do Sul. Eles vão nos enviar arquivos sobre experimentos fracassados. Lúcia sentia que a cada dia passava mais perto de revelar a verdade. Mas, ao mesmo tempo, o medo aumentava e se a Genialab descobrisse seus passos? Será que voltariam a capturá-la? Miguel a confortou, estamos no caminho certo. Só precisamos aguentar mais um pouco. À tarde, Lúcia estava sentada em uma poltrona, acariciando os cabelos de Sofia, que dormia em seu colo. Helena, com o notebook no colo, analisava os documentos recebidos da nova fonte. Tem algo estranho aqui, Helena disse baixinho a Miguel. Eles editaram genes para acelerar o desenvolvimento inicial, mas não criaram um mecanismo de interrupção. É como se quisessem forçar tudo o mais rápido possível, sem pensar nas consequências. Isso é perigosíssimo, respondeu Miguel. Sem um controle, o feto pode continuar se desenvolvendo de forma normal mesmo após o nascimento. Então, meu bebê nunca será uma criança normal? Lúcia perguntou em voz baixa. Miguel a olhou com compaixão. Não posso prometer nada. Mas acredito que o próprio corpo humano tem mecanismos de autorregulação mais fortes do que imaginamos. Se deixarmos tudo seguir naturalmente, é possível que tudo se estabilize. Lúcia apertou a mão dele.
Obrigada, doutor. Eu só preciso de uma centelha de esperança. Com a noite caindo, Lúcia olhou pela janela. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Ela se lembrou das noites em que sentava com João na varanda, sonhando com o futuro da família. Agora, tudo isso só deixava um gosto de traição e dor. Sofia se aproximou, puxando a mão da mãe. Mamãe, por que você está triste? Lúcia se abaixou e a abraçou. Não estou triste, meu amor. Só estou pensando no bebê. Ele vai precisar muito da mamãe. Eu também preciso da mamãe, respondeu Sofia, com a voz infantil, mais firme. Lúcia sorriu. E a mamãe está aqui, por você e por ele. Lá fora, uma estrela brilhava mais forte do que as outras. Lúcia a encarou como um sinal. Prometeu a si mesma que não desistiria por Sofia, pelo bebê e por ela mesma. Uma semana após a publicação da primeira matéria, Lúcia, Helena e Miguel estavam reunidos na sala. O ambiente era tenso como um fio esticado. Cada um segurava um dossiê nas mãos, os olhos fixos nas páginas que revelavam a verdade. Esta é a segunda matéria, disse Helena, pousando os papéis na mesa. Ela expõe a ligação direta entre a Genialab e os testes fracassados na América do Sul. Mas ainda não basta para derrubá-los. Lúcia apertou a xícara de chá já fria. Não sei se terei forças para continuar. E se tudo isso prejudicar o bebê? Miguel colocou a mão sobre seu ombro. Lúcia, tudo o que você está fazendo é pelo bem dele. Você chegou longe demais para voltar atrás. E eu estarei ao seu lado para cuidar da sua saúde e da dele. Helena assentiu. Você não está sozinha. Mas precisa confiar. Quanto mais eles tentarem esconder, mais forte será nossa responsabilidade de expor. Naquela noite, Lúcia se sentou ao lado de Sofia, que desenhava. Era um desenho estranho, um pequeno barco em meio a uma tempestade, com uma mulher abraçando um bebê a bordo. Sofia usou tons de azul para retratar as ondas violentas, mas no fundo deixou um pedaço de céu claro. O que você está desenhando, Sofia? Lúcia perguntou, sorrindo com o coração apertado. Você e o bebê, respondeu a menina. Você está tentando levar ele pela tempestade. Tempestade? Lúcia acariciou os cachos macios da filha. Sim, mas ele não está com medo. Por que você está com ele? Lúcia se emocionou. Abraçou a filha, com lágrimas nos olhos. Obrigada, Sofia. A mamãe te ama muito. Sofia apenas assentiu, voltando ao desenho. Ao seu lado, a raposa de pelúcia amarela permanecia imóvel, como uma amiga fiel em tempos difíceis. No dia seguinte, Miguel recebeu uma carta vinda de um endereço desconhecido em Recife. Ao abri-la, deparou-se com um grosso maço de páginas datilografadas. Era o testemunho de um ex-técnico da Genialab. Eles destruíram os dados quando alertei sobre os riscos de acelerar o desenvolvimento genético, dizia a carta. Eles não se importavam com as consequências. Só queriam resultados rápidos para atrair investidores. Miguel entregou os papéis a Helena e Lúcia. Essa é uma prova direta. Se divulgarmos isso, o público não poderá ignorar. Vamos fazer isso agora, disse Helena com determinação nos olhos. Vou entrar em contato com o jornal. A matéria sai esta noite. Lúcia olhou para os dois, sentindo-se fortalecida. Estou pronta. Naquela noite, a nova matéria foi ao ar, causando um impacto imediato. Jornais de grande circulação começaram a cobrir o escândalo, relatando os abusos da Genialab. Grupos de defesa dos direitos das mulheres e dos pacientes organizaram protestos em São Paulo, exigindo investigações. Mas a Genialab contra-atacou com força. Contratou uma equipe de advogados poderosa, divulgou uma nota oficial negando todas as acusações e ameaçou processar Helena e Lúcia por difamação. Eu já esperava por isso, disse Helena. Mas quanto mais eles reagem com agressividade, mais mostram que estão com medo. Lúcia tremia. Mas eles têm poder, dinheiro. E se tentarem nos calar para sempre? Miguel se aproximou e colocou a mão em seu ombro.
Lúcia, você fez o que ninguém teve coragem de fazer. Não deixe que eles a intimidem. Estamos aqui por você. Lúcia assentiu, os olhos firmes. Não vou recuar. Pela Sofia. Pelo meu bebê. Na manhã seguinte, Miguel recebeu uma mensagem anônima no celular. Fiquem atentos. Eles sabem onde vocês estão. É melhor mudarem de lugar. Miguel avisou imediatamente Helena e Lúcia. Precisamos nos mudar. Tenho um amigo em Salvador que tem uma pousada segura. Lúcia olhou para Sofia, que brincava com a raposa. Ela acabou de se acostumar com aqui. Mas eu sei. Preciso protegê-la. Vou ligar agora mesmo, disse Miguel, pegando o telefone. 3 horas depois, deixaram Curitiba. Helena dirigia, Lúcia e Sofia estavam no banco de trás. A menina abraçava a pelúcia, olhando pela janela. Mamãe, para onde a gente vai? Para um lugar novo, mais seguro, respondeu Lúcia. O bebê também vai ficar seguro? Vai sim. Muito seguro. Sofia não perguntou mais nada, apenas se encostou na mãe. A pousada em Salvador ficava escondida perto de uma praia pequena, cercada por árvores verdes. Um senhor de cabelos brancos os esperava na entrada. Sou Antônio. Miguel já me contou tudo. Entrem. Muito obrigada, senhor Antônio, disse Lúcia, curvando-se levemente. Não há de quê. Já fui jornalista. Sei o valor da verdade. Se precisarem de qualquer coisa, é só chamar. Lá dentro, o ambiente era simples, mas acolhedor. Antônio os levou até os quartos no andar de cima, onde a luz do entardecer entrava suavemente pelas janelas. Fico no térreo. Qualquer coisa, estou por perto. Assim que ele saiu, Lúcia abraçou Sofia, sentindo pela primeira vez em dias uma brisa de paz. Mamãe, aqui é lindo, sussurrou a menina. O bebê vai gostar daqui. Vai sim, Lúcia respondeu baixinho. Ele vai gostar muito. Naquela noite, depois que Sofia dormiu profundamente, Lúcia sentou-se sozinha na varanda, olhando para o mar. A brisa salgada acariciava seu rosto e seus cabelos. Com a mão sobre a barriga, sentiu os movimentos sutis. Meu amor, sussurrou, eu não sei o que o futuro reserva. Mas prometo que vou fazer tudo para te manter seguro. Para que você viva uma vida boa. Ao longe, as ondas batiam suavemente na areia. Lúcia fechou os olhos e fez uma prece silenciosa por um amanhã mais luminoso. As semanas seguintes passaram com uma calma rara à beira-mar. Lúcia se sentia mais forte, embora os traumas ainda ecoassem dentro dela. Com os cuidados atentos de Miguel e Helena, recuperava a saúde, e seu semblante ganhava cor novamente. Numa manhã ensolarada, Helena entrou na pequena sala onde Lúcia descansava com Sofia. Lúcia, hoje vamos até a clínica da doutora Sandra Monteiro, melhor amiga do Miguel. Ela é uma excelente obstetra. Não precisa se preocupar com nada. Lúcia assentiu, passando os dedos nos cabelos de Sofia adormecida, e espero que os exames estejam bem. Só quero saber que meu filho está saudável. Miguel entrou com a chave do carro na mão, vamos. Vai dar tudo certo. Lúcia respirou fundo, segurou a mão de Miguel com gratidão, obrigada por tudo. Helena sorriu, envolvendo o ombro de Lúcia com carinho, somos amigas. E amigas enfrentam tudo juntas. A pequena clínica da doutora Sandra ficava numa rua tranquila. Ela os recebeu com um sorriso caloroso. Olá, Lúcia. Já ouvi muito sobre você. Vamos para o consultório. Lúcia deitou-se na maca de exame, sentindo a ansiedade e a apreensão retornarem. Sandra posicionou suavemente o transdutor de ultrassom sobre sua barriga, os olhos atentos na tela. O ambiente ficou em silêncio por alguns instantes. Tem algo errado? Lúcia sussurrou, a voz trêmula. De repente, Sandra abriu um sorriso radiante, balançando a cabeça em surpresa. Não acredito. Nunca vi algo tão incrível. É como se um mecanismo interno tivesse corrigido tudo conforme o plano original.
Seu bebê está completamente saudável. Lúcia começou a chorar, apertando com força a mão de Helena, que estava ao seu lado. Ela perguntou entre soluços, como se ainda não acreditasse no que ouvia. Tem certeza? Meu filho está mesmo normal? Sandra confirmou com firmeza, exatamente. As malformações que haviam aparecido desapareceram completamente. Isso é realmente um milagre. Helena apertou a mão de Lúcia com emoção, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Deus sabia, você merecia algo tão maravilhoso. Lúcia chorou ainda mais, sentindo-se aliviada, como se todo o medo e a dúvida finalmente se dissolvessem. De volta à casa à beira-mar, Lúcia abraçou Sofia comovida. Filha, o bebê está bem. O seu irmão está completamente saudável. A mamãe está tão feliz. Sofia abraçou a mãe com um sorriso puro. Deus sabia, mamãe. O bebê me disse que ele estava bem. Miguel, parado na porta, sorriu calorosamente. Às vezes a intuição de uma criança é mais certeira do que a ciência. Estou muito feliz por você, Lúcia. Lúcia assentiu, olhando para o mar imenso à sua frente, o coração cheio de gratidão. Naquela mesma noite, Helena chamou Lúcia com uma expressão séria, mas animada. Tenho mais boas notícias. Depois da última reportagem, o governo abriu uma investigação ampla sobre a Genialab. Encontraram inúmeras provas de experimentos ilegais em humanos. Sebastião Pereira e Rafael Tavares foram presos esta manhã. Lúcia suspirou aliviada, sentindo-se finalmente livre do pesadelo que durava meses. E o João? Perguntou em voz baixa, ainda com apreensão. João foi intimado a depor. Ele vai ter que responder por ter te enganado e colocado o bebê em risco, respondeu Helena com convicção. A justiça será feita, Lúcia. Lúcia fechou os olhos e sussurrou, não desejo que ele seja punido com crueldade, mas ele precisa entender que o que fez foi errado. Dias depois, eles receberam uma ligação do advogado Paulo Andrade, amigo de Miguel. Sou o advogado que representa a senhora Lúcia. Trabalhei com o tribunal e tenho boas notícias. João confessou todos os crimes e foi condenado por violação ética e danos à saúde de terceiros. O caso teve repercussão nacional. Lúcia, você e seus filhos estão totalmente protegidos. Lúcia sentiu o coração se acalmar, sorrindo com alívio. Muito obrigada, doutor. Paulo respondeu com entusiasmo, e não tem de quê. Você foi incrivelmente corajosa. A sua força inspira todos nós. Naquela noite, no alpendre da casa simples, Lúcia sentou-se ao lado de Helena e Miguel, observando Sofia correndo e brincando na areia. Helena olhou para Lúcia com carinho, eu sempre soube que você era forte. Mas dessa vez, você realmente nos surpreendeu. Lúcia a encarou com gratidão sincera, e se não fosse por você e pelo Miguel, eu não sei o que teria feito. Vocês são os maiores anjos da minha vida. Miguel fez um gesto humilde com a mão, e não diga isso, Lúcia. Só fizemos o que era certo. Lúcia sorriu, e para mim, vocês fizeram algo extraordinário. Jamais esquecerei. À noite, Lúcia deitou-se ao lado de Sofia, passando delicadamente os dedos nos cabelos da filha. Mamãe, Sofia perguntou com os olhos brilhando, então o bebê é mesmo normal agora, né? Lúcia sorriu calorosamente, olhando nos olhos da filha, e sim, meu amor. Seu irmão está saudável e logo vai nascer. Ele vai amar você muito. Sofia abriu um sorriso radiante, então ele não vai chorar muito, né, mamãe? Ele vai brincar comigo? Claro que sim, meu amor. Ele vai brincar com você, aprender com você, e te amar profundamente. Lúcia a abraçou apertado, sentindo uma felicidade tão intensa que parecia preencher todo o seu ser. Quando Sofia adormeceu, Lúcia repousou a mão sobre o ventre e sussurrou. Meu filho, estou tão ansiosa para te conhecer. Eu vou te proteger para sempre, e acredito que você será um menino maravilhoso, meu pequeno Álvaro. Sob a luz suave da lua e o som sereno das ondas quebrando na praia, Lúcia sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma paz completa aquela que achava ter perdido para sempre.
A luz da manhã atravessava a janela, formando raios brilhantes sobre os cabelos de Sofia, que observava ansiosa o irmãozinho recém-nascido no colo de Lúcia. O bebê havia nascido forte e perfeitamente saudável. Sofia estendeu o dedinho e tocou com carinho a pequena mão do irmão, os olhos cheios de alegria. Ele é tão pequenininho, né, mamãe? Sussurrou ela. Lúcia sorriu com ternura, os olhos irradiando felicidade. Sim, meu amor. Mas ele vai crescer rápido, logo estará correndo e brincando com você. Helena, ao lado da cama, sorria emocionada. Lúcia, você realizou algo incrível. O pequeno Álvaro vai ter uma vida maravilhosa. Lúcia olhou para Helena, os olhos marejados. Foi você quem me deu força, Helena. Nunca vou esquecer. Miguel entrou suavemente, trazendo um buquê de flores frescas e colocando-o sobre a mesinha. Parabéns à mãe mais corajosa que já conheci. Foi um privilégio presenciar esse milagre. Você me ajudou tanto, Miguel, disse Lúcia, comovida. Não sei como agradecer. Miguel sorriu. A melhor forma de agradecer é ser feliz com seus filhos. Isso é o mais importante. Dias depois, enquanto Lúcia ainda se recuperava no hospital, Helena entrou alegremente no quarto, segurando um celular com a última notícia estampada na tela. Lúcia, tenho uma notícia importante para você, disse Helena animada. Lúcia olhou curiosa. O que aconteceu? O Tribunal de São Paulo deu a sentença final sobre o caso Genialab e João. A Genialab foi oficialmente encerrada, todos os experimentos ilegais foram suspensos permanentemente. Sebastião Pereira e Rafael Tavares foram condenados a longas penas por graves violações éticas. Lúcia respirou aliviada, sentindo que o peso em seus ombros finalmente desaparecia. E o João? Perguntou baixinho. João foi condenado à prisão e perdeu o direito de exercer qualquer função médica para sempre. Ele admitiu em juízo que se deixou cegar pela ganância e pela ambição. Lúcia ficou em silêncio por um momento, depois sussurrou. Finalmente ele entendeu. Espero que encontre sua consciência novamente. Helena pousou a mão no ombro de Lúcia. O mais importante é que agora você está segura. Álvaro e Sofia também. A justiça foi feita, Lúcia. No dia da alta, Lúcia saiu do hospital com Álvaro nos braços, acompanhada por Sofia, Helena e Miguel. De volta à casa à beira-mar, foram recebidos por Antônio, que sorria na porta. Bem-vindos de volta. A cidade inteira está ansiosa para conhecer esse novo membro da família. Lúcia sorriu feliz. Obrigada, seu Antônio. Este lugar é realmente o nosso lar agora. Naquela tarde, vários vizinhos passaram para dar as boas-vindas. Uma senhora chamada Marisa pegou o Álvaro no colo, olhando-o com ternura. Que menino lindo! É um verdadeiro milagre. Ele vai trazer muita alegria para todos nós. Sofia, orgulhosa ao lado, disse: Esse é meu irmãozinho. Eu vou cuidar dele para sempre. Marisa riu com doçura: Você é adorável, querida. Uma irmã mais velha maravilhosa. À noite, quando os convidados já haviam partido, Lúcia se sentou no alpendre com Helena e Miguel, ouvindo o som suave das ondas. Álvaro dormia tranquilamente nos braços dela, enquanto Sofia brincava com a raposa de pelúcia. Agora tudo terminou de verdade, não é? Lúcia perguntou em voz baixa. Sim, Lúcia, respondeu Helena. Tudo se encerrou da melhor forma possível. Agora só resta o futuro, um futuro feliz para você e seus filhos. Miguel assentiu, olhando para o horizonte, e acho que Lúcia nos ensinou que, por mais difícil que seja, o amor de uma mãe supera qualquer coisa. Lúcia olhou para Álvaro dormindo profundamente, depois se voltou para Sofia e disse com ternura: Isso mesmo. Quando enfrenta o perigo, uma mãe faz tudo para proteger seus filhos. Os dias seguintes passaram em paz. Lúcia, Sofia e Álvaro foram se adaptando à nova vida. Helena continuou escrevendo artigos que traziam esperança e justiça para muitas outras pessoas, enquanto Miguel retornou ao trabalho de pesquisa, sempre se lembrando de que a ética e a responsabilidade são o mais importante. Numa manhã, enquanto a família caminhava pela praia, Sofia correu animada até Lúcia, segurando uma pedrinha bonita na mão. Mamãe, olha!
Eu achei essa pedrinha em forma de coração pro Álvaro. Lúcia sorriu, pegou a pedra e seus olhos brilharam de alegria. Obrigada, minha filha querida. Ele vai adorar. Álvaro estava deitado tranquilamente no carrinho, os olhos bem abertos explorando um mundo novo ao seu redor. Mamãe, Sofia perguntou baixinho, o Álvaro vai crescer forte como a mamãe, né? Lúcia acariciou os cabelos da filha, os olhos cheios de amor e confiança absoluta. Com certeza, meu amor. Ele vai crescer forte, corajoso e cheio de amor no coração, porque ele tem uma irmã maravilhosa como você. Sofia sorriu com orgulho e saiu correndo, brincando pela areia. Helena e Miguel caminhavam lentamente logo atrás, observando emocionados aquela cena tocante. Lúcia é realmente extraordinária, Helena sussurrou. Miguel assentiu com um sorriso. Testemunhamos o milagre mais bonito, da força do amor, da coragem e da justiça. O sol subia lentamente no céu, iluminando o mar vasto e o céu azul límpido. Lúcia ficou em silêncio olhando para o horizonte, o coração transbordando fé e esperança. Obrigada, vida, por me dar a chance de ser mãe de novo, ela murmurou baixinho. De longe, Sofia acenou para a mãe, a risada alegre ecoando na brisa. Mamãe, vem logo. O Álvaro e eu estamos esperando. Lúcia soltou uma risada leve e verdadeira, caminhando em direção aos filhos. Cada passo que dava agora era leve, tranquilo e cheio de força. Ela sabia que, depois de toda a dor, a justiça finalmente havia triunfado e que o futuro, cheio de felicidade e luz, começava ali. A história de Lúcia nos ensina que o amor materno e a coragem podem superar qualquer adversidade. Mesmo diante da traição e da pressão de quem usava a tecnologia de forma cruel, Lúcia jamais abandonou sua fé na verdade e na justiça. Ao longo de uma jornada cheia de desafios, ela provou que cada pessoa, mesmo as mais vulneráveis, possui dentro de si a força para proteger a si mesma e a quem ama. No fim, os culpados foram punidos e a esperança, a justiça e a humanidade saíram vitoriosas. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.